Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Estou batendo em sua porta para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, que não é um fardo e sim uma alegria. O que chamamos de membro, missionário, evangelistas, não é um programa, mas uma atitude de amor para estender a mão aos que estão ao nosso redor. Ponto para ver. E também é importante testificar como nos sentimos sobre o Evangelho restaurador de nosso Salvador. Ler e entender o que as Escrituras nos revelam, nos ensinam. Eu tenho a obrigação, como cristão, de compartilhar o Evangelho do Reino, mas eu tenho que saber que o trabalho final de restauração e de conversão é do Espírito Santo. Hoje eu venho compartilhar sobre a carta de Pedro, que foi escrita para combater as crenças e as atividades de certos homens que ela ameaça para a igreja. Sabemos que hoje isso também não é muito diferente. São homens que hesitam e negam as Escrituras para fazer e incomodar com seus próprios deles, levando muitos a cair nos erros. O texto de hoje é 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim está escrito: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes vão introduzir secretamente heresias de Escrituras, chegando a negar o soberano que nos resgatou, trazendo sobre si repetindo a destruição. Era de se esperar que levantassem esses falsos profetas e mestres dentro da igreja no passado e também agora, pois em cada geração os profetas e impostores têm sido responsáveis por dirigir, desviando o povo de Deus do caminho certo e de acumular tragédias de destruir as nações. Os falsos profetas no Antigo Testamento têm as suas características destrutoras e manipuladoras. Hoje, no presente, não é diferente. Embora esses falsos mestres reaparecessem no tempo do apóstolo Pedro e seguem fazendo isso até os nossos dias atuais. Os falsos mestres estavam mais interessados em se tornarem populares, em que dizer a verdade. Seu procedimento era dizer ao povo o que o povo já ouvia, anunciando paz, paz, e não havia paz. Não é de se espantar que hoje muitos que dominam cristãos vão atrás desses líderes enganadores, porque desejam ouvir aquilo que lhe agrada. Pastores, coaches, introduzem na mente das ovelhas aquilo que o seu coração deseja, e que não é aquilo que a palavra realmente ensina. Devemos ser como os bereanos, que eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura para ver se a verdade estava sendo anunciada. Como os cristãos devemos fazer o mesmo, estudar e analisar o que está sendo ensinado nos cultos, na internet e nos congressos. Os falsos profetas ou mestres estavam interessados em obter benefícios pessoais. Os seus sacerdotes ensinam por preços e seus profetas adivinham por dinheiro. Ensina por lucros desonestos. Identifica a piedade como utilidade, fazendo da religião uma atividade para ganhar dinheiro. Podemos ver esses exploradores dos cristãos operando nas igrejas primitivas. Imagina nos tempos atuais. Os nossos mestres são pessoas cheias de prazeres, mudanças em suas próprias vidas pessoais. Não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus. Tem algumas coisas a dizer com relação aos falsos profetas e mestres e aos seus atos. Pedro está alertando a esses falsos mestres que suas obras são carnais. Eles estão advertindo com relação aos seus erros, chamando-os para o arrependimento, dando-lhes uma segunda oportunidade. O homem enfrenta uma série de atividades de alternativas. O homem tem escolhido os seus caminhos e suas crenças, mas com a vinda de Jesus Cristo também chegou a verdade de Deus. Então, os homens tiveram que aceitá-lo ou rejeitá-lo. Em outras palavras, com a revelação de Deus em Cristo, já não é questão de escolher em particular uma linha de pensamentos que mais possa apelar a minha mentalidade, e sim a minha questão de aceitar ou não rejeitar a Jesus,
das atitudes, os falsos mestres fazem estragos dentro de uma denominação. Se não tivermos a mente em Cristo, seremos conduzidos a errar. O que sucede nos casos de Pedro é que essas pessoas que pretendiam ser profetas e mestres estavam agindo falsamente, estavam persuadindo os outros para que crescem em coisas que lhe agradavam ao invés daquilo que Deus tinha revelado como verdadeiro. O perigo é que eles não se apresentavam como adversários do cristianismo. Longe disso, antes eles se mostravam como os mais refinados frutos do pensamento cristão. Agia traiçoeiramente, era tão sutil em suas formas de agir e que gradualmente tinha seduzido as pessoas, separando da verdade de Deus e conduzindo as opiniões pessoais humanistas. E isto precisamos. A heresia que observamos em algumas igrejas no tempo antigo e também hoje. Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Os falsos mestres mencionados na carta de Pedro estão negando o Senhor que os resgatou. Já vimos que estes homens pretendiam ser cristãos, mas ainda pretendiam ser os cristãos mais sábios e avançados. Com seus atos de infidelidade, nega e desmente as próprias palavras do amor. O que estava fazendo daqueles ímpios que perturbam a igreja de Pedro era dizer que eles amavam e serviam a Cristo, mas ao mesmo tempo as coisas que ele fazia, ensinava, eram uma total negação a Cristo. Uma das formas mais horríveis de negar a Cristo é tentar desfazer tudo o que ele tem feito, influindo maligamente aquelas pessoas. As Escrituras revelam que o fim desses ímpios era só própria destruição. Não há maneira mais segura de chegar ao coração que ensinar a outros a pecar. Por essa razão, o apóstolo Pedro escreve essa carta para que os irmãos possam perceber no caráter de Pedro o amor pelos irmãos, preocupação sincera e fidelidade, encorajando em seguir o ensinamento dos profetas do Senhor e dos apóstolos. Por outro lado, Pedro condena o caráter do falso profeta, que é mostrado como de escarnecedores, e suas condutas são marcadas pela incredulidade e zombaria. Devemos ficar espertos e alerta. Estudar as Escrituras e conhecer a vontade de Deus é a melhor forma de não sermos enganados por falsos mestres. Para evitar tropeçar na fé, é necessário que cresçamos por meio da virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Portanto, para que o cristão seja o sal da terra, deve ser um exemplo de pureza. O cristão deve ser aquele que mantém no alto os ideais de uma pureza absoluta na linguagem, na conduta e até no pensamento. Sejamos imitadores de Jesus Cristo. Desejo que a paz e a graça que se deixa possa ficar no seu coração.